A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 12 deste quarto trimestre da CPAD. Nesta lição, nós vamos abordar sobre o tema o pecado contra o Espírito Santo. Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal Janderson Nascimento ou me acompanha pelo Spotify, fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, deixa teu likezinho, teu comentário também. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui nas nossas redes sociais, onde você pode crescer conosco em Cristo para a glória de Deus. Agora, eu quero te convidar para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus confirme em teu coração a palavra dele, a palavra de Deus, nesse dia tão especial na Escola Bíblica Dominical. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 12. Nesse quarto trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Espírito Santo, Deus presente em nós, texto escrito e comentado pelo pastor Carlos Alexandre. Tema da aula de hoje, lição de número 12, que vai cair no dia 17 de dezembro, o pecado contra o Espírito Santo. É importante você fazer a leitura de algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica que eu quero destacar para você está no versículo introdutório, que se localiza em Mateus, capítulo 12, versículo 31. A segunda vai estar na nossa leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Efésios, capítulo 4, versículos 18 ao 32. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja, e eu espero muito que o Senhor te use como instrumento na sua mão. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis e postando esse material de segunda a sexta-feira para você aqui no canal no YouTube Pastor Janderson Nascimento. Toda quarta-feira, às 18 horas, é um encontro marcado da classe dos juvenis. Então, toda quarta eu te aguardo por aqui para a gente assistir essa aula, essa lição, para que Deus então possa te edificar em nome de Jesus. Já estamos trabalhando no primeiro trimestre da CPAD em 2024. Te aguardo por aqui, crendo que Deus vai falar conosco poderosamente. Em nome dele, para a glória dele, para a exaltação do nome dele. Na lição de hoje, nós vamos abordar especialmente esse aspecto do pecado contra o Espírito Santo. É interessante também entendermos a proposta da própria declaração de fé das Assembleias de Deus, que nós cremos, professamos e ensinamos que o pecado é exatamente essa quebra de aliança. É também a desobediência aos mandamentos de Deus. É transgressão. Então você percebe que o pecado afasta o homem do próprio Deus, do Criador de todas as coisas. O pecado vem por influência externa, por ação de Satanás, que impacta o ser humano e, ao mesmo tempo, o ser humano cai do estado da perfeição, desobedecendo a Deus e sendo agora levado às consequências do pecado. O ápice do pecado, da sua consequência, do seu abraçar é levar o ser humano à morte. Então é interessante nós observarmos, dentro da palavra, que o pecado ele procura agora produzir em nós a pior versão do ser humano, ou a sua pior versão. Como pessoas cristãs, entendemos então que somos resgatados do pecado. Estávamos escravizados pelo pecado, porque o pecado escraviza, o pecado cega, o pecado então nos silencia, o pecado nos afasta de Deus. E o pecado produz em nós um coração que se envolve com a pior natureza do ser humano. É interessante nós entendermos que por causa da salvação, mediante a graça e graça preveniente, Deus então nos resgata do pecado, nos dando a oportunidade, por meio do livre-arbítrio, de aceitar a Jesus como Salvador.
Esse aspecto faz parte da nossa teologia pentecostal também. O próprio pastor Clayton Pomerene, um grande amigo, traz esse aspecto bem interessante sobre a obra da salvação em um texto publicado pela editora CPAD. É fundamental observarmos que em Cristo agora somos nova criatura. O pecado nos afastou, somos resgatados pela obra de Cristo. E Jesus, ele ensinou os discípulos a respeito de um pecado que é terrível, que é o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. E hoje nós vamos parar para entender sobre esse assunto. Espero muito estar contribuindo com você, que essa aula te edifique, que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da sua igreja e que a palavra de Deus seja confirmada também no teu coração. Se eu estou te ajudando, se essa aula está te edificando, se você pode, por gentileza, deixa aqui teu comentário, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. O primeiro ponto da lição trata então sobre esse assunto, o problema do pecado. Como proposta do pastor Carlos Alexandre, quando nós estudamos sobre a natureza do pecado, entendemos que o pecado ele vem de forma externa. O pecado vem de forma externa e atinge então a humanidade que estava em estado de perfeição. Vem por influência de Satanás por intermédio da tentação. É claro que pelas escrituras nós entendemos essa abordagem. Entendemos também que o relato de Gênesis não é um mito, mas é uma realidade que narra para nós especialmente a própria ação do inimigo e a consequência que se dá por desobedecer a Deus. Fomos afetados pelo pecado. Luiz Berkhoff, em sua teologia sistemática, também faz questão de destacar que o pecado vem por influência externa, vem pela ação de Satanás. Olhando para a declaração de fé das Assembleias de Deus que nós temos em mãos, nós compreendemos que a declaração de fé destaca de forma muito clara que a desobediência leva o ser humano ao afastamento de Deus. Pecar é transgredir, pecar é desobedecer, pecar é agir distante dos planos de Deus. Então, nessa perspectiva, entendemos que somos afetados pelo pecado. O pecado nos afeta praticamente em nossa consciência, de forma integral no nosso corpo, mas entendemos também que a obra de Cristo nos resgata do pecado, do domínio do pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz que ele nos comprou com preço de sangue e nos resgatou do domínio do pecado para Deus. Então, em Cristo agora, nós somos nova criatura. E em Cristo agora, nós temos o benefício de sermos livres desse afastamento de Deus. Espero estar ajudando você. Em segundo lugar, como segundo ponto dessa lição, nós vamos entender sobre o seguinte argumento: o pecado ofende o Espírito Santo de Deus. Então, vamos trabalhar isso de forma mais afunilada, compreendendo exatamente essa compreensão de entender à luz da palavra que o pecado ele vai ofender a pessoa do Espírito Santo de Deus. Como abordagem do pastor Carlos Alexandre, também entendemos que o pecado ele vai ofender a pessoa do Espírito Santo de Deus. Por quê? Se estamos em Cristo e agora voltamos à prática do pecado, estamos ofendendo então a ação do Espírito Santo que habita em nós. Vamos compreender a obra da salvação, como eu já descrevi para você na aula passada, só vou recordar. No processo da salvação, nós entendemos que acontece alguns estágios. O primeiro estágio é a justificação. Nós fomos justificados pelo querer de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus em Cristo na sua morte no Calvário. Não tínhamos condições de pagar o alto preço, mas ele foi lá e nos justificou. Isso é graça. Quando aceitamos a Jesus como Salvador agora, nós somos regenerados. Passamos então pelo processo do novo nascimento. Na justificação já experimentamos a santificação por causa de Cristo. Na regeneração agora nós reconhecemos a necessidade da nossa vida em Deus porque estávamos sob o domínio do pecado e aceitamos a Cristo como Salvador por causa da graça preveniente. Depois nós temos então o processo da santificação. E a santificação é obra do Espírito Santo de Deus em nós.
Quando aceitamos a Jesus como Salvador, ele habita em nós e faz gerar em nosso coração o fruto do Espírito Santo com as suas qualidades, como estudamos nas duas aulas passadas aí. Ele atuando em nós e operando em nós, ele está trabalhando para nos aproximar de Deus. Mas quando nós damos lugar para a carne e resolvemos, depois de entender especialmente o aspecto da salvação e entender que amamos a Deus e entender o preço pago, quando nós resolvemos então abandonar esses valores e voltar para a prática do pecado, voltar para a antiga vida, nós então agimos contra a ação do Espírito Santo. E isso causa então tristeza do Espírito Santo em seu coração. Então você percebe de forma muito clara que é nosso papel como pessoas cristãs não nos deixar ser influenciados pela ação do pecado. Tem muita gente hoje, por causa dessa visão de moda, querem então serem cristãs, mas não são, não se converteram literalmente. A verdadeira conversão provoca mudança de vida, transformação de dentro para fora. E é uma ação poderosa da parte do Espírito Santo de Deus em nós. Então, se você já entendeu isso, você precisa passar isso adiante para os teus alunos. Em terceiro lugar, como terceiro ponto dessa lição, nós vamos entender como proposta do pastor Carlos Alexandre agora outro argumento: pecados contra o Espírito Santo. Quais são os pecados diretos praticados por nós contra o Espírito Santo, listados pelo pastor Carlos Alexandre e que a Bíblia também confirma isso? Como terceiro ponto da lição, como proposta do pastor Carlos Alexandre, nós entendemos que pecar é transgredir contra Deus. E olhando para a pessoa do Espírito Santo, como nós estamos estudando durante todo esse trimestre, entendemos que ele é uma pessoa que se entristece, geme, chora quando transgredimos em nossas ofensas contra ele e contra a sua obra. Para entender isso melhor, o pastor Carlos Alexandre destaca aqui alguns argumentos nos subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar agora sobre os pecados perdoáveis. Vamos entender esse tipo de pecado que é perdoado, que são ações que cometemos contra a pessoa de Deus, contra a pessoa do Espírito Santo, mas também são alvos da graça de Deus. Quando você vai para a palavra em 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17, você descobre que tem ofensas que são perdoáveis. Isso quer dizer que, sendo pessoas cristãs, servindo a Deus, nós também não estamos livres de pecar. Nós também não estamos livres de cometer deslizes na fé, de, por exemplo, sofrer um desânimo espiritual, de perder as forças para cultuar. Existem pecados que são perdoados. Esses pecados, então, nos ajudam agora, de forma muito clara, a entender que a graça de Deus ela é poderosa sobre nós. Não é que você vai deliberadamente pecar, mas quando você peca, você compreende que Deus ainda continua te amando. E diante desses pecados, você vai perceber de forma muito clara a graça de Deus. Então, existem ofensas que cometemos que são perdoadas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, que nos ajuda, mesmo cambaleando na fé, a erguer-nos e continuar adiante levando a nossa cruz. Então, os pecados perdoados estão presentes também na própria Bíblia. Aqueles que são perdoáveis, aqueles que às vezes a gente comete um deslize, às vezes a gente fica frio mesmo. A gente precisa da graça de Deus para poder estar constantemente firmes com o Senhor. Então, nós recebemos o perdão quando nós reconhecemos o nosso erro, tá? Diante do Senhor. E a graça de Deus é derramada sobre nós como obra também do Espírito Santo. Ele resgata você quando você está se desviando. Em segundo lugar, você vai encontrar como segundo subtópico agora os pecados que são imperdoáveis. Quais são os pecados imperdoáveis contra a pessoa do Espírito Santo? O pastor Carlos Alexandre, a partir da palavra em 1 João capítulo 5, versículo 16, destaca que o pecado que leva a pessoa à morte, ou aquele pecado imperdoável,
imperdoável é aquele pecado que age contra a autoridade do Espírito Santo, diretamente, deliberadamente, contra a pessoa do Espírito Santo. Isso significa que a pessoa conhece o Espírito Santo, conhece a sua obra, conhece a sua ação e, por escolha pessoal, deliberadamente comete pecados contra a obra do Espírito Santo, contra a autoridade do Espírito Santo e atribui a obra do Espírito Santo a demônios. Isso é uma blasfêmia. E isso, literalmente, é um pecado imperdoável, como a palavra de Deus faz questão de dizer para nós. Então, quando há um ato declarado por alguém, por consciência pessoal, sem arrependimento, por querer mesmo, em ação contra a obra e divindade do Espírito Santo, isso se torna, especialmente dentro da Bíblia, como uma blasfêmia. A Bíblia chama essas pessoas de inimigos da graça de Deus, de inimigos da bondade de Deus, porque são pessoas que não reconhecem a obra de Deus, que excluem a obra de Deus, mesmo tendo entendimento da mesma, mas não reconhecem a sua autoridade nem a autoridade do Espírito Santo. Rejeitam a autoridade deliberadamente. Então, esse tipo de pecado é conhecido então como blasfêmia, tá? Agora a gente precisa entender que se você peca, você falha na tua caminhada cristã, mas reconhece e pede perdão em determinadas ações, você então é agraciado pela graça de Deus. Mas quando você deliberadamente conhece a pessoa do Espírito Santo, conhece a ação de Deus, a obra de Deus, e exclui a autoridade de Deus sobre a sua vida, sobre a obra do Espírito Santo, e atribui toda a obra de Deus a espíritos malignos, então você está cometendo um pecado que é imperdoável pela palavra de Deus. Espero estar ajudando você nessa compreensão. Como terceiro subtópico, nós vamos abordar então ainda nesse terceiro ponto sobre o seguinte argumento: os outros pecados contra o Espírito Santo. Quais são os outros pecados então que podemos cometer contra a pessoa do Espírito Santo? Quais são os outros modelos de pecado que entristecem então o Espírito Santo? Que são nossas ações que nos levam agora a agir contra a ação de Deus. O primeiro deles é entristecer o Espírito Santo quando nós nos convertemos, mas damos os nossos deslizes na fé e rejeitamos às vezes a ação de Deus para cometer pecados que nos levam a nossas fraquezas espirituais. Alguns pecados nos escravizam, como vícios nas drogas, vícios na pornografia, na masturbação, vícios que nos levam agora para a nossa pior versão de nós mesmos. Então, esses tipos de pecado também entristecem o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 vai confirmar isso. Depois você vai ter também a ação que é vista como algo que procura resistir o próprio poder do Espírito Santo como a resistência. Ou seja, ele está falando com você, está te convencendo, está te prevenindo para não pecar, mas você resiste à voz do Espírito Santo no teu coração, na tua consciência, e por causa dessa resistência você está pecando contra o Espírito Santo na sua obra. Atos capítulo 7, versículo 51. Ele continua falando, te advertindo, mas você continua pecando. Isso também é uma ação contra o Espírito Santo. Terceiro, a depreciação dos dons espirituais. Existem pessoas que brincam com os dons espirituais, brincam com o falar em línguas, brincam com as profecias, utilizam os dons espirituais como motivo de chacota ou piada. Essa ação é uma ação pecaminosa contra a obra do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado com esses aspectos. Os dons espirituais são algo sagrado, algo que é muito caro para a gente, que foi dado e doado pelo Espírito Santo de Deus como capacitação da sua obra em nós. E por isso devemos tratar isso com muita seriedade para não cometer pecados. Digamos que você algum dia entristeceu, resistiu ou até brincou com os dons espirituais. Esse tipo de ação também é alvo da graça de Deus. Você pode pedir perdão
e agora em Cristo agir como uma pessoa cristã que honra ao Senhor e honra também as suas ações espirituais. O único pecado que não tem perdão diante do Espírito Santo é atribuir a sua obra a espíritos malignos. Isso é blasfêmia. Em último lugar, como quarto ponto da lição, já caminhando para o fim, nós vamos trabalhar literalmente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pastor Carlos Alexandre explica a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo no episódio de Mateus capítulo 12, versículo 22, quando Cristo expulsa o espírito maligno pela ação do Espírito Santo e os fariseus atribuem aquela ação a espíritos de demônios. E Jesus então deixa claro que isso era uma ação de blasfêmia, onde as pessoas estavam atribuindo a obra de Deus a espíritos malignos que não agradam a Deus, que agem deliberadamente no pecado. Então é fundamental nós entendermos que a ação das trevas é uma ação demoníaca. E quando nós atribuímos a obra de Deus à ação das trevas, nós estamos cometendo uma blasfêmia. Nesse aspecto, precisamos tomar cuidado com isso. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é esgotar a ação do Espírito Santo, especialmente nessas ações que desagradam a Deus, que são demoníacas, que não vêm de Deus, que desonram a sua obra. Daí a necessidade, então, de trabalharmos isso de forma consciente, coerente, junto com os nossos alunos. Para concluir, nós sabemos que o Espírito Santo é a pessoa, uma das pessoas da Trindade. Ele é santo, é Deus, é divino, trabalha em nós, opera em nós e devemos em todo tempo honrá-lo com o nosso coração, com a nossa vida. Se caso você tenha pecado, há a necessidade de buscar o perdão, buscar o aconselhamento pastoral, para que Deus em Cristo te ajude a ter uma vida restaurada diante do Senhor. Eu espero muito que essa aula possa ter contribuído com você para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário, tá? Se você pode, coloca aí de onde você está me assistindo, se inscreve aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou no Spotify. Fica à vontade para poder nos acompanhar. Os nossos endereços estão aqui, ó, nas nossas redes sociais. Você pode me acompanhar pelo YouTube, pelo TikTok, pelo próprio Spotify. Me acompanha também no Instagram, @JandersonNascimento ou @FaciliteBD. Que Deus abençoe você. Lembrando que nós estamos postando as aulas de segunda a sexta-feira para você aqui no canal. Toda quarta-feira, às 18 horas, é o encontro marcado da classe dos juvenis, onde paramos para estudar a palavra de Deus unidos na fé em Cristo. Agora, eu quero orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Carlos Alexandre, por essa ministração, direcionando os teus filhos. Leva o Senhor de uma forma poderosa a entender a Escritura e usa o Senhor na Escola Bíblica Dominical de suas igrejas, congregações, comunidades. Pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus servos, tuas servas, e que os seus alunos possam entender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro deles é o meu livro, A Doutrina do Pecado, publicado pela editora Santorini. Você encontra aí no Amazon, no Mercado Livre. Fica à vontade para adquirir o seu. Que Deus abençoe com essa leitura. Aqui eu trabalho sobre o pecado e também descrevo sobre o pecado contra o Espírito Santo. Dons espirituais e ministeriais. Dons espirituais do São Strons, um texto sensacional da editora Vida Nova. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da CPAD, você acha no site da editora CPAD. Falar em Línguas, o Maior Dons, da editora CPAD também. O Verdadeiro Pentecostalismo, vale a pena você buscar esse material aí para estudar, do pastor Ezequias Soares, da editora CPAD. Da editora Carisma, nós temos aqui a Hermenêutica Pentecostal, um material sensacional também que pode te ajudar. E o Pentecostalismo Brasileiro, do Ezequias Soares, um texto que pode trazer uma contribuição para o teu crescimento em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 13, que vai cair no Natal, tá?
Essa lição vai trabalhar exatamente sobre esse tema, buscando o Espírito Santo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, até a próxima semana. Já desejo a você um Feliz Natal, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.